Muito bom dia para você que está assistindo este vídeo agora ao vivo, pela manhã. Boa tarde, boa noite para você que de repente está assistindo em qualquer outro momento do dia. Hoje nós vamos mais uma vez fazer um estudo sobre a oração. Estamos brevemente a gente vai começar aqui a analisar os textos bíblicos sobre esse assunto. E para mim é um assunto bem interessante. Na verdade, eu pensei diversas vezes sobre esse assunto, já estudei um pouco até sobre ele, mas eu não me lembro de ter falado sobre esse assunto em aulas, assim. Não me lembro de ter dado nenhum estudo sobre esse assunto. Talvez tenha conversado com uma ou outra pessoa, mas não me lembro de ter estudado sobre esse assunto. E na verdade é um assunto que sempre me chamou muita atenção, desde muitos anos atrás, quando eu comecei a frequentar a igreja, quando eu comecei a congregar, que é o fato de pensarmos no que representa orarmos em nome de Jesus. Né? O que é orar em nome de Jesus? O que me chamou a atenção lá nos meus primeiros anos de fé era que algumas vezes pessoas que estavam orando de repente esqueciam de dizer em nome de Jesus no final das orações. E eu ouvia comentários, né, de, nossa, ele esqueceu de dizer em nome de Jesus, né? Então aquilo para mim soava meio estranho, porque parecia como se fosse uma palavra mágica, né? Um abracadabra, né? Que se eu disser em nome de Jesus, a minha oração tem efeito. Se eu não disser, ela não é uma oração válida. Então essas coisas, elas sempre me chamaram a atenção. E ao longo dos anos, um pouco que eu estudei sobre o assunto é bem esse conceito que eu vou passar hoje aqui. E eu acho que é útil, sempre foi muito útil para mim, e eu espero que possa ser útil para vocês também, nós pensarmos no que representa orarmos em nome de Jesus, o que é que significa isso, né? O que é orar em nome de Jesus? E eu queria que a gente começasse fazendo uma leitura. Hoje a gente vai ler uns 2 ou 3 textos, então eu vou deixar para encontrar os textos na Bíblia aqui juntamente com vocês, para ver se dá tempo daqueles que quiserem acompanhar a leitura possam fazer também. Então nós vamos ler primeiro João capítulo 16, o versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 16, os versículos 23 e 24. João 16, 23 e 24 diz assim: Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem. Aliás, já estamos no 25 aqui, né? Então, versículos 23 e 24, onde fala, né, de Jesus nos orientando a pedirmos em nome dele, né, a orarmos em seu nome. Eu espero que essa lição de hoje seja uma lição bastante crucial, porque ela, de certa forma, ela resume um pouquinho de tudo aquilo que a gente viu. E eu vou até aproveitar para falar aqui no início do vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que não assistem até o final, né,
que eu estou pensando se semana que vem a gente continua tratando sobre o assunto da oração, ainda evidentemente tem muita coisa que pode ser falada, ou se a gente muda de assunto, né? Porque também temos outras coisas importantes que poderiam ser tratadas aqui. E aí até peço a ajuda de vocês. Aqueles que quiserem me ajudar com algum assunto, com algum tema, com alguma coisa que achem interessante ou que queiram saber, que tenham alguma dúvida, coloquem aí nos comentários ou se quiser me manda aí no privado. E quem sabe a gente não pode tratar sobre esse assunto na semana que vem, tá? Mas como eu disse, o tema de hoje ele é uma ideia de talvez servir como um resumo para tudo aquilo que nós temos estudado, né? Uma forma de entendermos por completo aquilo que nós estamos vendo durante todos esses domingos aí que temos feito esses estudos sobre a oração. Então, eu queria que nós pensássemos hoje, né, a gente procurasse entender o que é que a oração de fato é e o que é que a oração não é. Porque nós podemos ter alguns problemas quando tratamos desse assunto da oração, né? Por exemplo, nós podemos pensar muitas vezes que as nossas orações elas podem fracassar, né? De repente a gente ora por alguma coisa, a gente pede a Deus por alguma coisa, a gente clama a Deus por algo que pareça muito importante para nós, e nós temos a impressão de que Deus não atende, então a gente talvez ache que a nossa oração fracassou. Então esse é um problema com relação às nossas orações, que nós podemos pensar que elas fracassaram. E um outro ponto que também é um problema é nós atribuímos à oração alguma coisa como se fosse mágica, né? Uma oração mágica. Então peça e tudo aquilo que você pedir, você vai receber, né? Ou como outros fazem, né? Eu determino, eu declaro. Então, dá a impressão de que a oração é alguma coisa mágica e que se você usar as palavras certas, você vai receber de Deus aquilo que você está pedindo, ou no caso, né, aquilo que você está exigindo, né? Que algumas orações parecem mais uma exigência. Na minha humilde opinião, isso não é oração, né? Isso é presunção. São pessoas presunçosas que tratam algo tão importante como a oração dessa forma. Então vamos começar a pensar aqui em o que orar em nome de Jesus não é, né? Para que a gente entenda de fato o que a oração é, talvez seja bom nós começarmos a pensar no que não é uma oração que seja de fato em nome de Jesus. Então o primeiro ponto é entendermos que orar em nome de Jesus não é um clichê, né? Não é uma ideia batida ou é uma coisa repetida, ou porque muitas pessoas fazem, ou porque a gente sempre viu as pessoas fazerem desse jeito, então a gente vai fazer também. Eu estou querendo me referir aqui ao fato de dizermos no final das nossas orações o em nome de Jesus, né? Então as pessoas oram e no final elas dizem em nome de Jesus, amém, e todas as nossas orações vão sendo terminadas desta forma. E a ideia de orar em nome de Jesus não é essa ideia de um clichê. Não é porque você vê as pessoas repetindo essa frase no final das orações que você deve fazer também. E não é isso que vai fazer com que a sua oração seja de fato uma oração em nome de Jesus, né? Então, orar em nome de Jesus é muito mais do que terminarmos as nossas orações com essa frase, né? Porque, na verdade, tudo o que um cristão pensa, diz ou faz tem que ser em nome de Jesus. E eu queria ler com vocês aqui Colossenses capítulo 3, versículo 17. É uma passagem impressionante para nós entendermos que orar em nome de Jesus é muito mais do que apenas dizermos o nome dele em oração. Muitas vezes eu tenho o hábito até de iniciar as orações dizendo que elas são em nome de Jesus, mas não altera, né? O fato de eu dizer isso durante a minha oração não faz com que ela se torne em nome de Jesus. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 17, olha que impressionante o que a palavra nos diz aqui, ó. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Eu vou repetir. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Gente, se toda a nossa vida não for em nome de Jesus, se tudo aquilo que nós fizermos, nós estivermos nos esforçando em fazer em nome de Jesus, não vai adiantar nada nas nossas orações nós dissermos em nome de Jesus, amém. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Não é desta forma que a palavra nos ensina. Para que eu possa orar em nome de Jesus, a minha vida precisa ser em nome de Jesus. Então a primeira coisa que é importante entendermos é isso. Para que uma oração seja de fato verdadeira e seja de fato em nome de Jesus, não depende apenas de que eu diga em nome de Jesus. É muito mais do que isso. E uma outra coisa que a oração não é, né? A oração ela não é um decreto, que é o que eu até já citei agora há pouco, né? Eu não exijo nada nas minhas orações. Oração é um pedido, é um clamor, né? Então nós humildemente clamamos a Deus para que Ele, em sua graça e em sua misericórdia, ouça os nossos pedidos. Então a gente não decreta nada em oração, a gente não determina nada. Não é a minha vontade que é soberana, né? Não sou eu que estou dizendo para Deus o que é que Ele deve fazer, de que forma que Ele deve agir, e muito menos exigir que Ele atenda aos meus pedidos. Na verdade é Deus quem decide, né? Se Ele vai responder a oração ou de que forma que Ele vai responder aquela oração. Deus não é um instrumento nosso, né? Para que a gente consiga todas as coisas que a gente quer. Percebe como é uma ideia estranha vermos... Eu pelo menos acho muito estranho quando eu ligo a televisão em algum canal evangélico e eu vejo orações sendo feitas com pessoas determinando as coisas, né? Eu declaro em nome de Jesus que tal coisa vai acontecer. Eu acho isso muito arrogante, né? Então, esse tipo de pensamentos são pensamentos que fazem parte de uma falsa religião, né? Que é uma religião egoísta, uma religião vaidosa, uma religião arrogante. E estes são valores que estão muito distantes, né, dos valores de Cristo, dos valores que nos são ensinados na Bíblia, no Evangelho, né, que é humildade, é submissão, é respeito. Eu não encontro nada disso nessas orações arrogantes que muitas vezes a gente vê por aí. Porque Deus ele não é obrigado a atender as nossas orações e muito menos atender os nossos caprichos, né? Porque eu quero que uma coisa aconteça dessa forma, Deus não se sente nem um pouco obrigado a fazer da maneira que eu estou dizendo. Na verdade, eu acredito até que pensar dessa forma é um insulto a Deus, né? É um insulto a Deus e é um insulto à oração que Ele nos ensina em Sua palavra, que é um momento maravilhoso que nós podemos ter com Deus. E isso tudo por quê? Porque a nossa natureza ela é tristemente pecaminosa, né? Nós nos tornamos, por causa dos nossos pecados, como se nós fôssemos mendigos diante de Deus. Então, mendigos espirituais diante de Deus, eles clamam, eles pedem, eles imploram. Como que um mendigo vai exigir alguma coisa de alguém? Já pensou você está passando em algum lugar com algum mendigo ali na rua e você se sente comovido e para lá para ajudar ele com alguma coisa? De repente com uma maçã que você tem, um pacote de bolacha ou R$2, R$10, não sei. E o mendigo vira para você e fala, não, eu não quero isso daí não. Eu estou precisando de R$50 aqui, ou que o senhor me dê me paga um almoço naquele restaurante chique ali, porque eu estou com fome e eu gosto de comer ali, eu não quero comer qualquer coisa. Então a ideia de um mendigo exigindo alguma coisa não faz muito sentido. E da mesma forma, a ideia de mendigos espirituais como nós somos por causa dos nossos pecados, achando que podemos exigir alguma coisa de Deus, é uma ideia que passa um pouquinho distante da nossa realidade, né? E da realidade que a palavra de Deus nos ensina. Porque se a palavra nos diz que nós somos filhos
E se ao mesmo tempo ela nos ensina que nós podemos e devemos pedir as coisas a Deus, se Deus ouve e se Deus atende, é pela misericórdia dele, é pelo amor dele. Não é por nada que existe em nós e que possa nos tornar dignos e nos tornar dignos a ponto de exigirmos alguma coisa de Deus. Né? Então essa de fato é uma ideia que não faz parte daquilo que são as orações que nós encontramos e aprendemos na Bíblia, nos Evangelhos e com o próprio Jesus. Então, a partir desse momento que nós pensamos um pouquinho o que não é orar em nome de Jesus, vamos agora caminhar para estudarmos e entendermos o que é, o que significa, o que representa nós orarmos em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que orar em nome de Jesus é renunciar ao próprio ego. Então, é renunciar ao meu eu, né? A essa ideia egoísta que nós temos de nós mesmos. Porque quando eu tomo a decisão de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, de resolver algum problema, eu vou lá, eu faço, eu resolvo, eu estou fazendo aquilo em meu nome. Né? Eu estou trabalhando para o meu bem, procurando o meu bem e o meu, né, é um propósito meu. Então é em meu nome que eu estou fazendo isso. Agora, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos abrindo mão de nós mesmos, né? E na verdade estamos reconhecendo que nós pertencemos a Jesus. Essa é a ideia de orar em nome de Jesus. Então, dizer verdadeiramente, seja feita a tua vontade, é reconhecer que nós abrimos mão da nossa vontade pela vontade de Deus. Eu acho que nós temos muita dificuldade em perceber que muitas vezes nós somos hipócritas, né? E por que eu estou falando isso? Porque como é que você vai dizer em uma oração, seja feita a tua vontade, se eu não vivo a minha vida conforme a vontade de Deus? Se na minha vida, no meu dia a dia, eu não estou me esforçando para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Como que eu vou dizer então? Seja feita a tua vontade. Isso não podem ser só palavras. Essa tem que ser a minha expressão de vida. A minha forma de viver tem que ser dessa maneira. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que entender quando oramos verdadeiramente em nome de Jesus. Nós estamos reconhecendo que o meu eu não representa nada, né? Eu tenho que abrir mão dessa ideia egoísta e eu estou dizendo para Deus, de fato, de forma pública, que eu pertenço a Ele, né? Que é a vontade dele que importa, que eu de fato estou me esforçando em cumprir a vontade dele. E um outro ponto que é essencial para que a gente ore em nome de Jesus é que a gente aceite Jesus. Né? É a ideia de colocar Jesus como sendo o centro da nossa vida. Mesmo porque ninguém pode entrar na presença de Deus se não for através de Jesus. E como que uma pessoa pode entrar na presença de Deus? O único que pode fazer com que o ser humano pecador entre na presença de um Deus santo é o mediador, que é Cristo Jesus. Ele é o único. Se você quiser conferir isso, dá uma olhada lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e você vai ver ali que Jesus é o único mediador entre o homem pecador e o Deus santo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aquilo que é imperfeito, aquilo que é pecaminoso, jamais vai poder entrar na presença de Deus. Então, nós, cristãos, só podemos nos colocar na presença de Deus por essa razão. É pelo mérito do sangue de Jesus. É pelo mérito do sacrifício que ele fez por nós. Então, orar em nome de Jesus é um privilégio daqueles que foram adotados. Como que a gente é adotado? Como que a gente passa a fazer parte da família de Deus? É por meio do sacrifício de Cristo. É por meio do sangue que ele derramou na cruz por nós. E para que isso fique bem claro através das Escrituras, eu vou convidar vocês a lerem comigo Efésios capítulo 1. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Porque é muito importante para nós que somos cristãos,
para aqueles que não aceitaram Jesus ainda como seu Senhor, e que muitas vezes oram, têm essa preocupação de agradecer a Deus pelas coisas, de pedir a Deus por ajuda, por proteção, mas não entendem que se você não faz parte da família de Deus, Deus não pode te ouvir por causa dos seus pecados. Então, para que você possa fazer parte da família de Deus, esse texto aqui é muito importante para entender. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 5, ó, onde a palavra nos diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. De que forma nós somos adotados como filhos? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele, ou seja, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então está aqui, em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue. É por meio do sacrifício de Cristo que você pode ser perdoado. Então, para que você faça uma oração em nome de Jesus, você precisa estar vivendo através de Jesus. Não existe outra forma. Porque é somente para essas pessoas, somente para os cristãos de verdade, somente para os filhos de Deus, para aqueles que aceitam Jesus, que aceitam o sacrifício que ele fez na cruz por nós. Somente essas pessoas podem, de fato, orar em nome de Jesus, porque só elas podem entrar na presença de Deus, porque se você é um pecador, nem em oração você consegue entrar na presença de Deus. E um ponto 3, então, para entendermos o que é orar em nome de Jesus, é que orar em nome de Jesus é honrar a Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 13, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, aqui Jesus falando, é claro, né? Então, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, os nossos pedidos a Deus, o nosso clamor a Ele, eles só serão atendidos se forem para glorificar o Pai. Então, alguma coisa que eu esteja pedindo, que seja unicamente porque eu quero, que seja unicamente para atender um desejo meu, uma necessidade minha, o Pai não tem a obrigação de atender, né? Mas quando os meus pedidos têm por trás a minha fé, a minha adoração, e eu quero glorificar a Deus através da minha vida, essas são as orações que Deus se alegra, que Deus ouve e que de fato Ele responde, né? E é estranho porque muitos desses pregadores da televisão, parece que eles só se interessam por essa primeira parte aqui dessa passagem de João 14, 13, né? Que diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Essa parte parece que eles se lembram muito bem, né? Mas talvez seja até por isso que eles exijam, né? Não, se Jesus está dizendo que ele vai fazer tudo que a gente pedir em nome dele, então eu posso declarar, eu posso exigir, né? Eu posso dizer, apontar o dedo para Deus e dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê tal coisa agora. Eu não consigo passar nem perto de fazer uma oração nesses termos, né? E não é até de se pensar que se Deus atendesse uma oração arrogante como essa, Ele não estaria honrando essas pessoas, né? Não estaria dando glória a essas pessoas, porque elas estão dando ordens a Ele e Ele humildemente está atendendo ao que essas pessoas estão exigindo. Então, ao meu ver, esse é um tipo de oração muito egoísta, que apenas quer algo de Deus, né? Apenas quer que a sua vontade seja atendida. E a oração de fé, né? Não, ela busca, na verdade, a glória de Deus, não a minha glória. Um quarto ponto aqui para pensarmos é que orar em nome de Jesus é ter união com Cristo. Somente estando em Jesus nós podemos ser aceitos por Deus. Não existe outra forma.
Agora, como é que uma pessoa pode estar em Jesus? De que forma que alguém pode fazer parte de Jesus para verdadeiramente orar em nome dele? Agora eu queria que vocês lessem comigo Gálatas capítulo 3, do 26 ao 28, que é para pensarmos nessa ideia de como nós podemos fazer parte de Cristo. Gálatas capítulo 3, do 26 ao 28. Nos diz assim esse texto: ó. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha só como a palavra é maravilhosa. Você quer verdadeiramente orar em nome de Jesus? Você precisa estar em Jesus. Nós acreditamos que o batismo é o momento onde a nossa vida espiritual de fato começa. E esse texto ele é impressionante porque ele diz que quando nós somos batizados, nós somos batizados em Cristo e nós nos revestimos de Cristo. Né? Ou seja, para que eu possa orar em nome de Cristo, Cristo precisa ser tudo em minha vida. Né? Então é o que nós dissemos quando lemos aquele texto de Colossenses. Todos os meus pensamentos, toda a minha forma de agir, toda a minha vida precisa ser em nome de Jesus. E para que isso aconteça, eu preciso me render a Deus, me render aos seus ensinamentos e primeiramente a este ensinamento de sermos batizados. Porque no momento do batismo nós recebemos o perdão, nós nos revestimos de Cristo, né? E recebemos o Espírito Santo. E por conta disso nós podemos entrar na presença de Deus. Então não há outra forma. Orar em nome de Jesus vem dessa profunda união que os filhos de Deus têm com o Filho unigênito de Deus. Né? Então é a nossa união com Cristo que faz com que de fato nós possamos orar verdadeiramente em nome de Jesus. Agora eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a ideia de cura em oração. Né? Porque muitas vezes nós oramos pedindo a Deus por cura, né? Para que Deus cure um doente. Quantas e quantas vezes, né, nós não passamos horas e horas orando a Deus pedindo por alguma cura. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se nós pensarmos de uma certa forma, basicamente, toda oração é uma oração de cura, né? Porque a oração verdadeira, ou ela melhora algo em mim, quando eu estou orando, ou ela melhora algo na pessoa por quem nós estamos orando, ou eu acho que é o que mais comum, né? Em nós dois existe uma melhora, né? E é claro que aqui eu não estou falando, evidentemente, apenas de uma cura física, né? Mas qualquer coisa que Deus melhore na minha vida, ou melhore na vida de uma pessoa por quem eu esteja orando, é um tipo de cura que Deus está colocando em nossas vidas. Então, Deus ele sempre cura através das nossas orações. Agora, quem é que realiza essa cura, né? Evidentemente que Jesus é a cura, né? Jesus é o médico dos médicos, né? Como algumas pessoas gostam de dizer. E é muito fácil nós percebermos que tem alguma coisa muito errada com os seres humanos, né? É só nós olharmos para a sociedade, nós vermos a forma como a nossa sociedade é corrupta, como as pessoas são corruptas, como é difícil viver no meio das pessoas, porque nós chegamos em um grau moral que é assustador, né? Então, é muito fácil você olhar para a humanidade e perceber que nós precisamos de um Salvador.
Se a nossa realidade única fosse essa, que desesperador seria. Eu não sei como essas pessoas que se dizem ateus conseguem viver. Porque se a única realidade deles é essa, eu só posso dizer que tenho pena deles, né? Então, nós precisamos de um Salvador. Nós estamos perdidos, né? E graças a Deus, porque nós temos um grande Salvador para as nossas vidas, né? Nós temos Jesus, que é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo, né? E é disso que a humanidade precisa ser curada. O pecado. Esse é o pior mal que existe entre nós. E como até quando nós acompanhamos os evangelhos, nós vimos como era fácil para Jesus curar uma pessoa com uma doença que para nós seria impossível, até para os melhores médicos e melhores hospitais curarem. Na verdade, Jesus ele ressuscitou mortos, né? Como que a nossa medicina poderia fazer isso hoje em dia? Mas o que de fato nós precisamos ser curados é dos nossos pecados. E Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido, né? Lá em Lucas 19:10 nós vemos isso. E em Marcos 2:17 diz que não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Qual ser humano que não precisa ser curado de alguma coisa? E principalmente, qual ser humano que não precisa ser curado do pecado? Então Jesus é a cura. E Jesus é o único poder de cura que de fato existe no mundo, né? Como eu citei passagens em que Jesus cura nas Escrituras, quando ele cura aquele paralítico lá em João 5,14, nós vemos que depois dele realizar aquele milagre maravilhoso, ele diz, vá e não peque mais. Para Jesus é muito simples ele curar as nossas doenças físicas, mas nós precisamos nos render a Ele para que Ele nos cure do nosso pior problema, que é o pecado, né? Para nos livrar do pecado e para que a gente possa entrar na presença de Deus. Então Jesus ele pode sim, ele pode curar, ele pode salvar a sua alma e ele pode mudar a sua vida, né? Você precisa ser curado? Jesus ele está pronto para te dar muito mais do que você sequer já sonhou na sua vida. Agora a gente precisa ter cuidado, porque nós podemos ter um corpo saudável, né? A gente pode até, através de exercícios físicos, através de uma vida saudável, a gente pode cuidar bem do corpo para que ele seja um corpo saudável. Mas não adianta nada ter um corpo saudável se a minha alma está perdida. Então, mesmo uma pessoa que tem a sua saúde regrada, se ela não aceitar essa cura que Jesus nos oferece, tudo para ela será em vão, né? Então, pecadores que estão perdidos e pecadores que são doentes, eles precisam muito mais do que uma cura simples, né? Uma cura apenas corporal. Eles precisam de um novo nascimento, né? Na verdade, eles precisam de um novo coração, precisam de uma nova vida. Por isso é bom a gente prestar atenção. Porque Jesus ele não vai curar algumas doenças na sua vida ou alguns problemas específicos. O que Jesus quer, de fato, é curar você por completo. Ele não quer apenas te livrar de uma dor de cabeça ou te livrar de um câncer ou nada assim. O que ele quer é transformar você em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Ele quer fazer de você um novo homem. E isso nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, olha lá, aquilo que nós falamos agora há pouco, se você se batiza nas águas, o que simboliza que você está sendo batizado em Cristo, se você se reveste de Cristo, então aqui está dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha que maravilha, olha que impressionante. Então, se você é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus na sua vida, a sua preocupação não tem que ser como aprender a orar melhor. Você tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que com isso.
Porque só podem entrar na presença de Deus, como eu já disse, seja em oração ou seja de qualquer outra forma possível, muito mais ainda imaginando na eternidade, né? Você só vai poder passar a sua eternidade na presença de Deus se você fizer parte da família dele. Não existe outra forma. E você só pode fazer parte da família de Deus se você for adotado por ele. E para que isso aconteça, você precisa começar a pensar nessas coisas, né? Você precisa começar a se preocupar em entender o que é que significa o sacrifício de Jesus na cruz. O que é que significa o fato dele ter derramado o seu sangue na cruz. O que é que significa nós, cristãos, atribuirmos tanta importância para esse sangue? Você não vai melhorar a sua oração, você não vai aprender a orar, se você não melhorar de forma completa, né? Se você não for totalmente curado, se você não nascer de novo, se você não passar da morte para a vida. O que um morto pode fazer? E a palavra de Deus diz que aqueles que não aceitaram Jesus, eles são mortos espirituais. A palavra de Deus diz que aqueles que não aceitaram Jesus são inimigos de Deus. Como é que um inimigo vai entrar na presença de Deus? Então, se você está assistindo esse vídeo porque ficou curioso em saber como aprender a orar ou como orar melhor, se você não é um cristão verdadeiro, pare de nesse momento se preocupar em aprender a orar. E comece a se preocupar em passar da morte para a vida. Em ser resgatado daquilo que a Bíblia chama de um império das trevas, para que você possa passar para o reino do amor de Cristo. Porque quem é o imperador que domina essa sociedade que a Bíblia chama de um império das trevas? Você precisa sair debaixo da autoridade deste imperador e escolher entrar na família de Deus. Mas, se você é uma pessoa que já nasceu de novo, que você já passou pelas águas do batismo, já foi revestido de Cristo, e você está assistindo esses vídeos procurando melhorar a sua oração, que é uma coisa que eu tenho procurado, né? Eu tenho procurado aprender a orar melhor. Então, da mesma forma, Deus ele não vai te ajudar, como Ele não vai me ajudar, se for apenas uma busca que nós estamos procurando em uma área específica das nossas vidas, né? Se nós queremos aprender a orar melhor, é bom nós estarmos preocupados em melhorar todos os aspectos da nossa vida. Porque eu não vou aprender a dizer melhor nas minhas orações que seja feita a tua vontade, Deus, a orar em nome de Jesus, amém. Eu não tenho como fazer isso melhor. Isso a gente já faz. O que eu preciso melhorar para que a minha oração melhore é a minha vida. Para que eu possa dizer para Deus, seja feita a tua vontade, eu tenho que estar me esforçando todos os dias em fazer a vontade de Deus. Para que a vontade dele, nesta terra, nesta sociedade, no convívio das pessoas com quem eu me encontro, para que a vontade de Deus seja feita nessas pessoas através de mim. Porque nós só vamos, de fato, conseguir orar em nome de Jesus se nós fizermos, pensarmos e agirmos sempre em nome de Jesus nas nossas vidas. E não existe outra forma. Isso só vai acontecer, isso só vai ser possível através do nosso pleno amadurecimento, né, que é o nosso crescimento espiritual, que é aquilo que a Bíblia chama de santificação. A santificação ela é um processo que depende muito menos de nós e muito mais de Deus, né? A santificação ela é um processo milagroso também e que a Bíblia diz lá em Hebreus que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, nesse processo de santificação, nós vamos nos tornando pessoas melhores, nós vamos nos esforçando em imitar o nosso Mestre, que é Jesus, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, e dessa forma nós vamos sendo purificados dos nossos pecados. Porque como que eu vou entrar na presença de Deus sem pecado se durante a minha vida eu não estou todos os dias empenhado em me livrar dos meus pecados?
em não ceder às tentações dos meus pecados. Então, se você quer orar em nome de Jesus, para você que não é batizado e para você que já é batizado, só existe uma forma. É que a tua vida como um todo, ela se torne mais próxima da vida de Jesus. Para os não batizados, a sua caminhada ainda nem começou. Você precisa começar a entender o Evangelho para aceitar Jesus como seu Senhor, para entender por que é que você precisa ser batizado. E aí sim, no momento do batismo, você se reveste de Cristo e só então as suas orações vão ser atendidas por Deus. Porque o único tipo de oração que Deus ouve de pessoas que não são batizadas são daquelas pessoas que estão entendendo e estão pedindo para que Deus ajude, para que Deus abra a mente delas, para que elas possam compreender o que precisam para serem salvas e se livrar da condenação que elas merecem. E que nós que somos cristãos continuamos merecendo, porque continuamos pecando. E só temos a esperança de entrarmos na eternidade na presença de Deus por causa da misericórdia de Deus, do amor de Deus e do sacrifício de Cristo na cruz, que é o que nos possibilita ser perdoados. Então, você que já é batizado, tenha esta preocupação de cada vez mais na sua vida se colocar de uma forma perante a sociedade, que as pessoas olhem para você e vejam Cristo, e vejam a transformação que Cristo faz na sua vida. Quanto mais melhor você vai se tornando ao passar da sua vida, mais as pessoas vão percebendo por que é importante nós fazermos parte da família de Deus. E aí sim, as nossas orações serão sempre feitas em nome de Jesus, ainda que eu possa esquecer de no final da oração dizer em nome de Jesus, porque a minha vida é em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela presença daqueles que assistiram até aqui. Eu reforço aqui no final desse vídeo que eu estou pensando se na semana que vem nós continuamos tratando desse assunto oração ou se nós partimos para algum outro tema, tá? Então, se você quiser fazer alguma sugestão sobre algum tema que nós podemos estudar, pode deixar aqui nos comentários, pode me procurar no privado, pode me ligar durante a semana, pode fazer como achar mais interessante, para que a gente pense no tema que nós vamos tratar semana que vem aqui nessas aulas dominicais, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos.